Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, e nós vamos começar agora mais um programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a sociedade. Na verdade, é um tema importante para a vida, né? Não há vida sem água, né? Vamos conversar sobre a água. A gente tem procurado atuar nos últimos anos, fazendo o debate, né, em várias escalas, inclusive desde da crise hídrica global, né, provocada pelas mudanças climáticas, pela maneira como a água é maltratada em várias partes do planeta, né, nos rios, na poluição das águas, né, nas barragens nos rios. Mas aqui, na nossa cidade, né, a água e a SEDAI, né, são duas discussões que acabam sempre aparecendo juntas, né? São muitos anos em que se tenta privatizar a SEDAI, inclusive muitos anos em que políticas de sucateamento da empresa, né, vêm causando transtornos para a população. A gente sabe que a pandemia, né, tomou conta do noticiário, das atenções de todo mundo. Não podia ser diferente, né? Mas parece que foi no outro século, né? Mas foi ainda no início desse ano, né, que a gente estava com as atenções voltadas para a qualidade da água do Rio de Janeiro, né? Toda aquela polêmica, se era geosmina, se era esgoto, se era lixo industrial, né? No final das contas, pelo menos a última vez que eu me atualizei, o relatório que foi publicado é de que era esgoto realmente, né? Tanto esgoto sanitário como esgoto industrial, né? E isso, inclusive, foi aproveitado aí por alguns setores para reacender a defesa da privatização da SEDAI. Então, para conversar com a gente hoje, né, na nossa quarentena ecossocialista e libertária, eu vou mudar aqui a imagem agora para a galeria para mostrar, né, os nossos a nossa mesa de hoje, né, com o nosso colaborador Serginho Monteiro, sempre atuante no nosso mandato. Tudo bem, Serginho? Como é que está aí? Se cuidando? Boa noite a todos e todas. Me cuidando, né? Nesse novo normal, procurando sair só para o essencial mesmo e me cuidando aí nesse isolamento social. E agradecer mais uma vez de estar participando dessa quarentena ecossocialista do mandato do vereador Renato Cinco. É um prazer aí de colaborar sempre que eu posso colaborar, estou colaborando. Mandato de luta. E está mais uma vez aqui com a professora da Fiocruz, Adriana Sotero, para falar um pouco sobre a questão da água, né? A água é vida, antes de mais nada, não é mercadoria, e essa questão aí da privatização da SEDAI. Obrigado, Serginho. Obrigado por me ajudar aqui. Né? Eu e o Serginho, então, estamos recebendo a nossa convidada de hoje, né? A professora Adriana Sotero, que é pesquisadora da Fiocruz, do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, né? E, acima de tudo, né, uma cidadã, uma militante do direito à água, né? Tanto na nossa cidade, como entendendo a direito à água como um direito humano. Adriana, eu quero agradecer, muito obrigado por estar participando aqui com a gente da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Boa noite, Renato. Eu que agradeço. Boa noite, Serginho. Eu agradeço muito o convite, pela oportunidade de falar sobre o direito à água, né, que é um direito fundamental aí para a vida, para a saúde das pessoas, né? Então, água é saúde. Então, nós, como estudiosos, né, da saúde pública, atuamos dentro dessa área, né, pesquisamos e defendemos, né, o nosso planeta enquanto planeta água, né, mais do que um planeta Terra, um planeta água. Agradeço a oportunidade de a gente poder estar falando sobre esse tema da privatização da SEDAI, né, que é a principal companhia de saneamento que atua no estado do Rio de Janeiro, que está aí, de fato, né, o tema é bem pertinente, é privatização mesmo, embora se fale em concessão, que é uma modalidade de privatização.
Então, eu preparei uma apresentação para começar aqui a nossa conversa. Posso compartilhar ela com vocês? Pô, por favor, Adriana. Obrigado, viu? Eu coloquei a apresentação, também ela vai estar disponível aí no link. Deixa eu botar aqui a apresentação anterior. Quem quiser depois baixar, ela está disponível também. Então, agradeço aí por essa oportunidade de estar falando no programa de quarentena ecossocialista, né? Que é bem pertinente esse tema para um programa como esse, né? Bem, essa temática da privatização da SEDAI já esteve em outros momentos em pauta, né? Em 2017, aqui, como a gente pode ver, já teve uma audiência pública que foi encerrada, né, de forma presencial e que não deu continuidade, ou seja, o governo do estado já tentou fazer a privatização da SEDAI em outros momentos e agora, durante a pandemia, através da contratação do BNDES, foi feita uma modelagem de projeto, enquanto o novo marco de saneamento também estava sendo discutido na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, depois foi para o Senado, né, e foi aprovado durante o tempo da audiência pública, mas o BNDES propôs uma modelagem já dentro do modelo, né, que estava sendo previsto aí para a atualização do marco do saneamento, né? Então, em meio dessa pandemia que a gente está vivenciando, tiveram audiências virtuais, onde as intervenções das pessoas, né, elas poderiam ser feitas apenas em 5 minutos, e tiveram 3 audiências, estavam previstas 2 e foram feitas 3, embora nessas 3 não foram suficientes para tirar todas as dúvidas, né, sanar todos os problemas que estavam sendo observados dentro do projeto, do edital. Tá? Então, essa que eu trouxe para ilustrar que a primeira audiência pública teve muitas críticas ao modelo, como se sucedeu nas demais, né? E foi tirado durante a audiência uma proposta da realização de um referendo popular para saber a opinião das pessoas que seriam afetadas por essa mudança, já que a audiência pública virtual ficou restrita apenas a quem conseguia acessar ao evento, ou seja, quem tinha condições, uma boa internet, para poder tanto falar quanto ter um vídeo também disponível. Então, nem todas as pessoas conseguiram fazer a sua participação na audiência. Então, esse modelo de privatização das empresas públicas, ele reflete, né, em vários setores, dentre eles o do saneamento. Então, o novo marco legal do saneamento, que foi essa alteração da Lei 11.445 de 2007 para 14.026 de 2020, que trouxe, então, uma reestruturação e uma abertura, né, para a privatização do setor, ele acaba sendo, para o Rio de Janeiro, uma vitrine desse modelo de concessão regionalizada em bloco, né, que é o que está descrito na legislação atualizada, né, que é uma modalidade de privatização, sim. Né? E como pano de fundo, aqui no estado do Rio, a gente teve essa questão do uso como jogo de barganha, né, para o pagamento de um empréstimo do governo do estado. Né? E a gente observa que esse evento está acontecendo na contramão do que o mundo está fazendo, ou seja, Barcelona, Atlanta, Buenos Aires, Paris, grandes cidades que privatizaram seus serviços estão reestatizando, ou seja, está voltando para a mão do Estado, vendo que a privatização, né, de um serviço essencial não é uma questão adequada, né? E no Rio de Janeiro, uma companhia extremamente rentável, que dá lucro, né? Em 2018 para 2019 teve 1 bilhão de lucro, né? Ninguém reclamando sobre ela. É muito questionável que se tenha uma privatização de uma empresa que está dando lucro, né, para o Estado. Então, nós do grupo de pesquisa da Fiocruz, Saúde Ambiental e Saneamento, em que eu sou coordenadora junto com a doutora Maria José Salles, nós identificamos e apontamos espacialmente os indicadores que caracterizam os potenciais impactos socioambientais, em especial à saúde pública e aos direitos humanos, dessa modelagem que fracionou
o Estado do Rio e, principalmente, o município do Rio de Janeiro em 4 blocos, levando em consideração apenas a viabilidade econômica do projeto. E nós publicamos, então, um pré-print, que é um artigo com dados que apoiam as propostas que nós pensamos em enviar durante a consulta pública. E também, depois, formulamos uma nota técnica junto com um grupo de outros pesquisadores, até mesmo da UFRJ e da UERJ, que está disponível aí mais à frente, eu vou colocar para vocês na apresentação. Então, esse artigo foi o que a gente apoiou com análise espacial dos dados, aí tem um DOI aí que a pessoa pode fazer acesso se necessitar, tá? Então, através desse estudo de dados oficiais, que foram do DataSUS, do IBGE e do SNIS, que é o Sistema de Informação sobre Saneamento, e também dos documentos que estão disponibilizados em consulta pública, o grupo de pesquisa se debruçou e a gente identificou lacunas e inconsistências nos documentos de referência do edital de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro, e nós indicamos a necessidade de uma ampliação do prazo da consulta, possibilitando, então, o envolvimento de instituições de pesquisa e academia, bem como a população do Estado do Rio de Janeiro, que pudesse, então, participar de uma forma mais ativa. E o grupo, então, verificou que haviam riscos de aprovar um edital de concessão de serviços públicos de saneamento com indefinições institucionais, jurídicas, técnicas, econômicas e financeiras, com potencial de impacto socioambientais, especialmente à saúde pública e aos direitos humanos. Nesse estudo, no primeiro tema que nós colocamos até no artigo, foi a correlação da taxa de incidência da Covid-19 com o acesso ao saneamento. Então, nossas primeiras análises se debruçaram em cima dos dados de saúde, na distribuição desses dados no município e também nos bairros do município do Rio de Janeiro, que foram fracionados nesses 4 blocos que estão destacados aqui em diferentes cores. Tá? Nós entendemos que a Covid, né, o caminhar da Covid como uma doença que precisa de água para higienização, né, ele é um indicador atual e estratégico para nortear as políticas públicas. Visto que as populações mais vulneráveis, né, principalmente as que estão em favela e nas comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano, é onde nós temos maior aglomerado de pessoas por domicílios, né, e é onde o acesso à água já era um problema, ou seja, faltando água, inclusive, para beber, né, mais do que até para higienizar, já faltava água, né? Então, esse enfrentamento da Covid nessas localidades, ele é muito mais complicado. Então, entendemos que na modelagem não foram levadas em consideração as premissas dos direitos humanos fundamental, que, segundo o ODS 6, que é garantir a disponibilidade de maneira sustentável da água e do esgoto para todos. Estava previsto até 2020, garantir o acesso universal e equitativo da água de consumo humano. Então, imagina que isso deveria estar detalhado nas metas, mas a gente não observou isso dentro dos documentos, nem mesmo como os recursos seriam aplicados nos aglomerados subnormais, que no documento é chamado de áreas irregulares, né? Ou seja, não apresenta o devido detalhamento como vai ocorrer as metas de universalização nas áreas descritas como irregulares. Nem mesmo como esses investimentos poderiam estar descritos por bloco, né? Se eles seriam ou não suficientes para atingir a universalização dentro do tempo programado, visto que até não estão descritos nas metas. Então, a distribuição espacial do Covid, a gente também pegou dados da voz das comunidades e analisamos de forma espacial, né? Eles fizeram para 24 comunidades, e nós observamos que não foram descritos, não estão sendo considerados, né? E são áreas que, geralmente, se nós observarmos os dados oficiais da Covid, dentro do município do Rio de Janeiro, são as regiões apontadas, geralmente, nesses locais que têm menores taxas de incidência da Covid, são as áreas dos aglomerados subnormais e aonde tem maior taxa de letalidade, ou seja, demonstrando que a testagem dessas localidades ela é baixa. As pessoas são vulneráveis até mesmo a saber se estão morrendo ou não por Covid, né? Então, quem dirá ter acesso ou não à água, que é o que garantiria a pessoa ter condições sanitárias de manter a sua higiene, do seu domicílio, do pessoal, né?
Então, nos documentos são citadas apenas as áreas dos aglomerados subnormais do município do Rio de Janeiro, as áreas dos demais municípios não estão citadas, e nesse artigo, eu trouxe aqui para vocês, para deixar disponível também, nós fizemos um artigo de opinião, agora no Radis, falando sobre saneamento, que o saneamento não admite excluídos. Eu convido vocês, então, para essa reflexão dentro desse artigo do Radis também. Nós observamos que, se nós olharmos os aglomerados subnormais, né, desse estudo, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos dos 173 bairros, 133 têm aglomerados subnormais, ou seja, 81,6% dos bairros possuem áreas irregulares, né, com um déficit de acesso à água de 4% e de coleta de esgoto de 15%. No Rio de Janeiro, no estado do Rio como um todo, dos 92 municípios, 42 municípios têm aglomerados subnormais. Portanto, tem 45,6%, quase a metade tem aglomerado subnormal. E só o Rio de Janeiro está sendo considerado minimamente, muito mal descrito, com a questão dos aglomerados subnormais. Mesmo assim, eles não estão cobertos. Desse grupo do estado do Rio de Janeiro, o acesso à água 9%, segundo informações do IBGE, que é autodeclarada, né? Tem acesso à água, sabe-se lá como, e 22% em coleta de esgoto. Sabe-se lá também como, né? Que a coleta é você tentar afastar o esgoto, sair o esgoto da sua casa. Então, pode ser que esteja indo também para os rios, que é o que a gente vê. Então, a gente tentou enviar as propostas o formulário eletrônico lá no site da consulta pública, porém foi preciso modificar o texto das propostas para gerar um número de protocolo. Nós relatamos esse problema em várias oportunidades, até mesmo dentro da audiência pública, nós escrevemos no chat da audiência pública, na reunião que a Fiocruz teve com os Guilherme do BNDES, nós relatamos sobre esse problema. E as propostas, nós formulamos 7 propostas, que eu vou estar apresentando algumas aqui para vocês, enquanto grupo de pesquisa, e enquanto o grupo da Fiocruz formulamos mais. Mas no dia 30 de junho, nós tentamos enviar as propostas sem gerar um protocolo. E a gente não sabe se vão ser publicadas juntamente com os resultados das análises no Diário Oficial do Estado nem na página eletrônica do Governo do Estado. Então, são questões que o relato nosso, assim como outras pessoas, não conseguiram colocar as suas propostas, né? Uma das propostas que a gente tentou colocar lá foi detalhar, a gente pediu para detalhar os investimentos descritos por blocos, para que possam ser verificados se serão suficientes para atingir a universalização do saneamento nas áreas irregulares em cada bloco de concessão. E consideramos insuficientes as descrições relacionadas com a universalização do saneamento, pois não abrange as áreas dos territórios socioeconomicamente mais vulneráveis. Ou seja, nos documentos havia uma descrição da evolução temporal de metas de atendimento referente ao atendimento global do município, sem o devido detalhamento específico de como que ocorreria as metas de universalização nas áreas irregulares, né? E quais seriam os investimentos para essas áreas irregulares entre os blocos de concessão, não estão descritos. A outra proposta era incluir a devida descrição das garantias das tarifas sociais, né? Detalhando como, quando, onde, né, ocorrerão as metas de universalização nas áreas descritas também como irregulares. Ou seja, a gente entende que um projeto ele desconsidera o grupo populacional das áreas dos aglomerados subnormais. Então, o todo ficaria comprometido, colocando, então, em risco a saúde de uma parcela significativa da população, porque o acesso à água e ao saneamento são direitos humanos fundamentais reconhecidos pela ONU. Então, eles garantiriam a redução da desigualdade, né, e proporcionando, então, um caminho de vida mais saudável para todos. É uma medida. Outra proposta foi a ausência de informações suficientes quanto aos indicadores de saúde, visto a não participação de atores importantes na construção do projeto. Não foram levados em consideração os indicadores de saúde. Nós alertamos e falamos isso na segunda audiência pública, que nós já estávamos fazendo. No documento da Fiocruz, que saiu a nota técnica depois, novamente a gente coloca isso. Se nós observarmos a palavra saúde, aparece apenas 8 vezes dentro do documento.
Então, se a gente levar em consideração os determinantes sociais da saúde, essa divisão dos blocos seria outra completamente diferente, né? A Constituição de 88, no artigo 196, apresenta um conceito mais ampliado para a saúde, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No artigo 200, ainda descreve que o SUS, o Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, tem de participar da formulação de políticas e da execução de ações de saneamento básico. Portanto, a Fiocruz ou as outras instituições que trabalham pelo SUS e com temáticas do SUS deveriam estar envolvidas num projeto dessa natureza e não esteve, né? Por isso que a saúde não está contemplada ali. Portanto, se faz fundamental na construção desse projeto a participação de instituições como a Fiocruz e as universidades, para a melhoria do projeto, considerando, né, os determinantes sociais da saúde. O acesso à água e ao saneamento, ele é um direito humano, então ele tem que estar previsto dentro desse documento. Bem, dentro do tema correlação com as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, né, que recebe essa sigla DRSAI, né, a gente também observou a taxa de incidência das DRSAIs com acesso ao saneamento, que estão aí ilustrados nesse mapa, e a gente consegue perceber pelos blocos também. O bloco no lado B é um mapa com os 4 blocos, né, de municípios. Então, as DRSAIs que foram consideradas foram dengue, esquistossomose, leishmaniose segmentar e visceral, leptospirose, poliomielite e a febre tifoide, no período de 8 anos, como se deu a taxa de incidência das DRSAIs, né, entre os blocos, para perceber quais seriam os municípios mais vulneráveis relacionados com a saúde. Então, seria uma forma também de indicar melhor como o indicador epidemiológico da saúde se comporta para a divisão e observação das áreas prioritárias para se chegar à universalização do saneamento. Então, como proposta, é preciso que a modelagem apresente descrição detalhada também das garantias para o acesso à água e à coleta de esgoto nos municípios com áreas rurais, visto os riscos do impacto com o uso múltiplo da água, em especial na agricultura. Falta descrição como ocorrerá nas áreas rurais sobre os riscos para a saúde pública, visto deixar sem acesso regiões rurais produtoras de alimentos. Essas populações enfrentam os riscos decorrentes da utilização para consumo humano de águas contaminadas por agrotóxicos e resíduos industriais. A situação ainda se agrava com a problemática da distribuição das outorgas, né, para uso agrícola e industrial, sem o devido cuidado com os impactos que podem ocasionar nas respectivas bacias hidrográficas, com o uso múltiplo da água e seus respectivos conflitos de interesse. Então, a gente apontou também na temática relacionada com o fracionamento da cidade do Rio de Janeiro nos 4 blocos, né? A gente olhou o município com a divisão da renda per capita do IDH e também da cidade do Rio de Janeiro, considerando a renda per capita e o IDH, não o IDHM. O IDHM foi para os municípios. E aí a gente pôde observar, deixa eu falar aqui, que dentro dessa temática, a gente fez uma proposta que não há informações suficientes no projeto que garanta a viabilidade dos blocos caso o município do Rio de Janeiro não venha assinar o contrato ou não venha integrar os blocos na forma como está proposta lá, né? Essa hipótese ela precisava estar incluída e ser explicitado, né? Uma vez que o próprio município do Rio de Janeiro, através da Rio Águas, manifestou e falou isso, que tem uma ação civil pública rolando, né, em relação a isso. Então, a gente observou também a renda per capita por bairros da cidade do Rio de Janeiro, para observar como que está essa situação socioeconômica dentro dos blocos. E pedimos também que fosse detalhado como serão prestados os serviços nas regiões do município do Rio de Janeiro, nas quais a SEDAI atua com uma outra empresa, assim como também acontece em outros municípios. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a P4, que é privada já. Então, como que vai se dar essa questão, né? Então, existem vários elementos a serem
com necessidade de respostas, né? E as audiências se esgotaram. Então, nós entendemos que há uma série de questões nesse projeto que fere a autonomia constitucional do município do Rio de Janeiro, pois não cabe uma lei federal dar ordem para o titular do serviço. No caso de tentar aplicar a obrigatoriedade do município do Rio de Janeiro, está presente pela lei do Estatuto das Metrópoles, né, que é uma lei federal. Não pode ultrapassar, né, o direito constitucional que o próprio município do Rio de Janeiro tem, da titularidade do serviço, né? E que cabe a cada ente. Então, não cabe uma lei ordinária fazer isso. A decisão do Supremo Tribunal Federal, através dessa ADI, né, que é 1842, aponta que a região metropolitana ela é uma autarquia territorial, né, sem personalidade política, e a criação de um ente regional não significa transferência de competências municipais, portanto, a titularidade ainda continua, porque é constitucional do município do Rio de Janeiro. E o Estado precisa estar em conjunto com o município, e não de uma forma unilateral decidir como os municípios vão estar, porque o município pode fazer um consórcio com outros e não aderir. Então, há necessidade. Essa questão do fracionamento do município do Rio de Janeiro não está devidamente esclarecido dentro do projeto. Lá dentro, eu vou destacar apenas essas 5 que eu coloquei aqui, mas outros temas e propostas foram encaminhadas também pelo grupo de trabalho da Fiocruz, que estão disponíveis nesse endereço, que saiu agora recentemente, dia 14/8, foi publicado online, mas foi entregue dia 4 do mês passado, de julho, e protocolado um documento da nota técnica em consideração a ser relacionada nos registros tanto da audiência pública, que foi realizada de forma virtual, como na consulta pública também. Então, lá tem mais algumas questões que podem ser aprofundadas, outros temas e outras propostas que os senhores podem ver e acompanhar. E eu trago aqui, eu não sou uma jurista, mas o que eu tenho observado? Que a questão das definições do que é um direito comum ou local, ela se dá de forma bastante delicada no aspecto jurídico, que vai implicar em dizer o que é facultativo, o que é voluntário e o que é compulsório. Será que é compulsório? A cidade do Rio de Janeiro está presente nos blocos regionais, né? Embora muitos aleguem, né, que para fazer a região metropolitana funcionar tem que ser compulsória a participação dos municípios que ali estão. A atualização da lei, né, da lei do saneamento, no seu artigo 3º, diz que é facultativo voluntário os arranjos regionais. Então, cria-se uma insegurança jurídica, pois há contradições jurídicas e até mesmo anticonstitucionais dentro desse projeto. E ainda sobre as definições de serviços de interesse comum e do interesse local. Nós observamos que há um vazio na atualização da lei do saneamento em relação aos municípios que compartilham instalações operacionais, mas não pertencem à região metropolitana. Ainda no caso da região metropolitana, né, do Rio de Janeiro, a produção da água para os municípios dessa região metropolitana é fora da região metropolitana. Então, esse ente também não é titular do serviço, visto que todo o ciclo de saneamento tem que estar dentro do território, né? No caso da região metropolitana, e isso não acontece. Então, essa questão da titularidade é algo a ser questionada, né? Ou do exercício da titularidade também. No caso do Estado do Rio de Janeiro, essa modelagem do BNDES criou ainda um sistema híbrido, que não está descrito nessa nova revisão do marco legal, né? Quando fracionou o município do Rio de Janeiro em 4 blocos para dar a tal da viabilidade econômica, né? E ela não tem validade, por quê? Se a gente pensar no conceito de região metropolitana, já está todo descaracterizado, porque fracionou uma metrópole. Ela passa a estar nos 4 blocos de forma não mais integral, né? Totalmente fracionada. Bem, nós nos unimos à solicitação da campanha Água Boa para Todos e Todas, que pede que o processo de audiência não se encerre apenas nos 2 meses, com essas 3 audiências,
que sejam realizadas outras audiências descentralizadas que incluam os municípios do interior do estado e da região metropolitana. Diante das inúmeras críticas e lacunas identificadas nos documentos, o governo do estado e o BNDES façam as alterações na modelagem inicial, apresentem essa nova modelagem, agora incorporada nas contribuições, e que seja feita uma nova consulta pública antes da abertura do leilão. Que a modelagem da concessão tenha como premissa a saúde pública e não a rentabilidade dos investidores, conforme demonstra na divisão dos blocos. Que na mesa da audiência pública seja garantida a presença do contraditório, que foi algo que a gente não observou nessas 3 audiências públicas, né? A gente não observou representantes da sociedade civil, como os trabalhadores da SEDAI, o Comitê de Bacia, o Ondas, a ABS, a Rio Água, a universidade, pesquisadores, né, que trabalham com o SUS, a gente não observou. Que a modelagem de concessão considere as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, que ainda está tramitando dentro da LERJ, né, que aguarde, então, a sua aprovação. E, para concluir, esse modelo ele partiu da realidade que uma série de municípios, né, dos 64 municípios que são atendidos pela SEDAI, dos 92, para dar essa tal sustentabilidade econômica, sem levar em consideração as reais questões que se precisa, né, levar em consideração para a universalização do saneamento, que é a saúde, a renda, o BH, a distribuição das bacias hidrográficas, né, onde estão os aglomerados subnormais. Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o acesso ao saneamento seria como o acesso à telefonia celular. Ninguém tinha, agora todo mundo tem. Ou seja, uma declaração que foi registrada pela Veja em abril, sendo que esse discurso dele é extremamente falacioso, pois o acesso à telefonia ele veio de acordo com a evolução da tecnologia, né? O usuário pode trocar quando ele bem quer e bem entende. Enquanto que os serviços essenciais, essa visão de propaganda é extremamente enganosa, é muito distorcida você comparar uma coisa com a outra, pois vão ter que ficar com esse serviço de saneamento por 35 anos. Né? No modelo privado, é priorizado o lucro, que é a lógica natural do mercado. Portanto, mais difícil será o atendimento dos mais vulneráveis, que não vai de encontro com essa lógica, né? A lógica do Estado é que iria, que é de prover o direito a todos de terem acesso para viver uma vida digna. Eu agradeço, então, a oportunidade de falar aqui um pouco para vocês. Espero que eu não tenha me estendido muito, mas a gente está aí aberto às perguntas, aos questionamentos. Obrigada, Renata. Eu que te agradeço, Adriana. Não se estendeu nada, tá muito bom. Obrigado por ter feito inclusive, esse trabalho aqui para fazer a exposição para a gente, né? Inclusive, eu até me inspirei em você e já vou também fazer um compartilhamento aqui. Aliás, acho que você é que tem que interromper o compartilhamento. Sim. Eu tentei aqui, mas eu não tenho essa opção. Obrigado, Adriana. Antes de eu chamar o Serginho na conversa, eu quero fazer alguns comentários, até para ver se o meu entendimento está correto, né? Primeiro, uma questão que é a seguinte, quer dizer, a cidade do Rio ela foi dividida em 4 blocos para poder dar viabilidade econômica aos blocos que dividem o resto do estado, é isso? Porque vamos supor, um bloco lá do Noroeste Fluminense vai dar prejuízo. Então, para esse bloco não dar prejuízo, né, essa empresa ganha um pedaço do Rio de Janeiro, né? Exatamente, para tornar atrativo esses blocos, senão não consegue, né? 70% do recurso da SEDAI, ele vem do município do Rio de Janeiro. Então, para tornar atrativo, né, e viável economicamente, foi feito essa modelagem nesse formato. Que é uma modelagem meio Frankenstein, né, no final das contas, porque aí a lógica não é, vamos dizer assim, uma questão da lógica do território, da técnica, da construção dos meios de fazer o saneamento, né? Quer dizer, o cara vai aqui na cidade do Rio, então vai ter não, olha só, a partir do número tal dessa rua aqui não é mais com a gente não, com aquela empresa lá. Agora eu imagino
pensar isso também com toda uma infraestrutura que não foi pensada dessa maneira, né? Então, essa infraestrutura na cidade, boa parte dela está instalada, uma parte, né, é muito precária ainda, mas ela não foi pensada nessa lógica, né? Será que na hora concreta de dividir os canos não vai dar problema, hein? Olha, mas esse cano aqui, esses 100 metros do cano não são meus mais, já são seus, hein? Me parece muito irracional. Mas aí, para continuar a irracionalidade, deixa eu mostrar uma coisa aqui para o pessoal, que é o seguinte: a gente criou, no final de 2014, na Câmara, a Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico. E no dia 14 de dezembro de 2015, a gente fez esse seminário internacional, né, da Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico. Desse seminário aqui, né, quem quiser conhecer, é só entrar aqui, ó, o endereço é bem simples, colapsohídrico.eco.br. E aqui tem, né, um dos links, são as publicações do seminário, né? Crise Hídrica em Debate, reflexões a partir do Seminário Internacional de 2015. E as notas da presidência da Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico. Bom, nesse seminário, o que foi uma das informações, né, que mais se debateu nesse seminário? A gente recebeu professores, né, que vieram, não necessariamente dessa nacionalidade, mas que vieram da Inglaterra, vieram da França, né, vieram da Argentina, que estudaram a onda de privatizações da água, do abastecimento, do saneamento, né, a partir da primeira onda neoliberal, nos anos 80, início dos anos 90, e como que mais de 250 cidades que experimentaram essa onda lá 20, 30 anos atrás, já tinha reestatizado, já tinha feito a experiência, dado com os burros na água, né, e reestatizado. Por quê? Né? A lógica do mercado é dar lucro, né? É para isso que se investe capital privado, né? Então, quando você vai buscar o lucro, né, vamos dizer assim, numa mercadoria, colocando entre aspas, porque não é para ser mercadoria, né? A água, o abastecimento, o saneamento, né? Para dar lucro, você tem que praticar tarifas extorsivas, você tem que reduzir os investimentos no abastecimento. E o que é mais cruel, você tem que selecionar populações, as quais, inclusive, você vai deixar com atendimento precário. E a gente já tem essa experiência no Rio de Janeiro, no contrato de concessão da AP5, né, que é o único contrato de concessão hoje que a gente tem na cidade, né, e que no contrato de concessão não está a obrigatoriedade da empresa fornecer, né, o serviço para as ocupações informais. Teve uma audiência pública que eu cheguei a ficar indignado, até o cara admitiu que ele estava fazendo eufemismo, porque ele disse, não, as favelas não estão excluídas, é que o nosso contrato fala que são as áreas urbanizadas. Eu falei, pô, cara, isso é eufemismo, entendeu? O contrato diz que você só tem que atender as áreas urbanizadas, o contrato está dizendo, né, que não tem que atender as favelas. Aí, Adriana, só compartilhar mais um link aqui para mostrar, né, para vocês. Eu tenho que também, né, que aproveitar esses momentos e ir prestando contas, né, do que a gente vai fazendo. Então, olha aqui, a gente conseguiu aprovar, né, a Lei 6.108, não, desculpa, essa aqui, a Lei 6.551, de 25 de abril de 2019, que determina o provimento prioritário de água e saneamento em áreas populares, né, de autoria do nosso mandato. É rapidinho, ele é pequeno. Artigo 1º. As concessões de serviço de água e esgoto no município do Rio de Janeiro, por meio de empresas públicas ou privadas, devem prever o provimento de serviços de acordo com a demanda do usuário, independente da situação fundiária do seu local de moradia. Artigo 2º. O investimento em infraestrutura deve atender prioritariamente as áreas populares do município. Parágrafo único. Consideram-se áreas populares, loteamentos irregulares e favelas, segundo o mapeamento do Instituto Pereira Passos.
né? Então, a gente fez essa lei, a gente sabe, né, que tem muita lei que não pega, né? Então, a gente fez a lei como instrumento, né, para a sociedade, para os movimentos sociais, para a população lutarem para que essa lei seja efetivada em novos contratos, né, para que não se permita que se assine. Né? Hoje seria ilegal, vamos dizer assim, assinar o contrato de concessão no Rio de Janeiro que desrespeite o que foi estabelecido nessa lei, mas a gente sabe que entre, né, aprovar a lei e transformá-la ela numa realidade, tem uma batalha aí no mundo real, uma batalha concreta no mundo real. Então, mas eu ia falar da irracionalidade. Né? Então, eu fico pasmo com o seguinte. Primeiro, né, como que depois de toda essa experiência internacional, e aí só falar de São Paulo, né, essa comissão surgiu por causa da crise de São Paulo de 2014, que acendeu o sinal amarelo lá no gabinete. Né? E aí a gente percebeu que a crise de São Paulo era provocada por problemas de várias escalas, né? Inclusive globais, por conta do regime de chuvas do planeta. Mas tinha uma questão central ali, que foi a privatização da Sabesp. Né? Porque o que aconteceu? A partir da privatização da Sabesp, a Sabesp virou a empresa brasileira campeã na remuneração dos acionistas, tanto em valores concretos, como no tempo que levou a começar a pagar os dividendos, né, em função da abertura de capital, né, do prazo ali e tal. E esse dinheiro saiu do que a empresa tinha que ter investido para manter o atendimento na população de São Paulo. Eles levaram quase no limite do caos para garantir, né, recordes, né, de lucro para os acionistas. Né? Então, é uma sanha por dinheiro. É isso que está por trás do projeto de privatização. E aí eu já vou... Eu prometo que eu já passo a palavra para você, Adriana, de novo. Aí depois a gente chama o Serginho. Só para concluir, dizendo o seguinte, que aí o que me impressiona pegam os problemas, né, criados por um Estado que também sempre foi, né, dominado pelos interesses econômicos, né, e que cria problemas para o povo em várias frentes, pegam esses problemas que eles mesmos criaram como justificativa para privatizar. Né? Então, a gente sabe que o saneamento, o abastecimento da região metropolitana do Brasil, né, do Rio de Janeiro, mas do Brasil, é muito marcado pelo racismo ambiental, né? Pelo racismo socioambiental, porque não há problema técnico que explique faltar água na Baixada Fluminense, pertinho do Guandu, e não faltar água no Leblon. Né? Isso daí é um problema político, né? Histórico e tal. Outro problema, né, é a questão das prioridades de investimento, infraestrutura, deixando as favelas sempre de fora dos investimentos. Aí pegam isso, né, e mais a crise, né, tanto provocada pelos problemas ambientais da bacia do Rio Paraíba, como os problemas de gestão, pegam isso tudo e distorcem a narrativa e apresentam, né, o aprofundamento do problema, que é... Né, hoje a gente tem um negócio que é estatal e que é permeado por interesses privados. Né? Então, qual é a solução? Vamos privatizar de uma vez. Né? Não, o povo precisa entender que isso é a gente perder a capacidade de disputar. Né? Que o nosso caminho, na verdade, tem que ser lutar para que a SEDAI vire verdadeiramente pública, né? Que ela não esteja submetida a interesses particulares, que ela não, né, atenda prioritariamente o Leblon, né? Que ela atenda toda a população, entendendo que saneamento, abastecimento de água é direito humano. Desculpa, Adriana, se eu me estendi demais agora, mas eu precisava fazer esses comentários e te devolver a palavra para ouvir o que você tem a dizer. Não, fundamental essa sua colocação, né? A vivência, né, de uma empresa. A gente realmente estamos num momento que a atualização da lei do saneamento ela vai de encontro a esse modelo que está sendo proposto pelo BNDES, né? Que é privatizar os serviços essenciais. Então, nós temos que ter muita atenção que esses modelos de projetos, eles têm que ter as garantias fundamentais para a população, né? Visto que é um projeto de um serviço essencial. Então, como serviço essencial, os direitos, as garantias
para, principalmente os mais vulneráveis, elas não podem ser esquecidas, porque senão a gente vai ampliar o quadro de desigualdades sociais, né? Vai ser mais agravado. Se eles já estão, vão ser muito mais agravados. É claro que, mesmo a SEDAI sendo pública, nós precisamos estar atentos a fiscalizar, a fazer com que ela cumpra as metas, né? Então, a seriedade da gestão pública, dentro desse modelo que, infelizmente, nós temos ainda hoje, né, com o Estado, o governador indicando quem é o diretor, não sendo uma pessoa eleita, a forma como a gestão dessa empresa pública está se dando é que faz com que ela não funcione adequadamente para a população. Então, o tempo inteiro nós temos que estar fiscalizando, exigindo que seja ela pública ou, né, concedida por um período, que as garantias para a população sejam ali, né, estejam ali colocadas dentro dos contratos, sejam ali colocadas dentro das metas. Nós queremos que as metas sejam cumpridas, né? Então, é dentro dessa perspectiva. Serginho, o que você tem a falar, por exemplo? Fala aí com a gente, Serginho. Né? É uma grande batalha que já se estende há bastante tempo. Eu estou acompanhando mais assim essa luta, essa guerra contra a privatização da SEDAI desde 2017, assim, né? Todos aqueles atos, né? Os sedaianos, aqueles atos unificados com os trabalhadores e estudantes, puxados pelos sindicatos. Então, a partir de 2017, eu comecei a acompanhar mais. Eu acompanhava muito pouco os comitês de bacias e tal. E a partir de 2017, eu passei a acompanhar mais o comitê de bacia, passei a fazer parte do FONASC, né, que é o Fórum Nacional da Sociedade Civil dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Então, é uma guerra que ainda haverá muita luta, né? A guerra da água no Rio é uma luta assim que vai se estender, né? E vem acontecendo para essa questão da privatização da água e do saneamento, né? Que acho que tem uma frase do Betinho, né? Que necessita de água e esgoto tem pressa, né? Que é a população de baixa renda quem mais sofre com a questão de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. E para que privatizar a SEDAI, né? Uma empresa que só gera lucro, né? Uma empresa que não depende de um centavo dos cofres do Estado, da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma grande arrecadação anual, repassa cerca de 80, 90 milhões para o governo estadual. Uma empresa que não dá prejuízo. Por isso, assim, eu entrei muito nessa luta contra a privatização da SEDAI, né? Que as pessoas falam, privatizou a luz, melhorou. Melhorou para quem? Tiveram as UPPs, a Light foi nas comunidades para cobrar a taxa e as contas foram imensas e ainda não tinha fornecimento de luz. Como a Adriana falou, a questão, né, que o ministro levantou da questão da telefonia. Eu não estou gostando do fornecimento de água aqui no Grande Meia, eu vou mudar da Oi para Vivo. Eu não estava satisfeito com meus dados na Vivo, eu passei para outra empresa. Como é que vai ser na questão da água? Não dá para você comparar uma coisa a outra, né? Não estou gostando do fornecimento de água, do meu tratamento de esgoto. É uma coisa assim muito... E exemplos que a gente tem, né? Há mais de 20 anos existe a água de Niterói, né? Houve a privatização da água de esgoto de Niterói, onde tinham várias coisas a serem cumpridas que não foram cumpridas, né? A poluição dos rios de Niterói continua, tanto em São Francisco como na Alameda, né? Não só na parte mais interior ou nas comunidades de Niterói, mas na Zona Sul você passa por lá e você ainda vê lá o canal repleto de esgoto, né? Cadê a melhoria que a privatização da água em Niterói prometeu há 20 anos atrás? Aconteceu? Vai acontecer nos outros municípios? Não é à toa que tem mais de 18 municípios contra a privatização da água.
A cidade do Rio de Janeiro, o prefeito já teve a posição dele, né, ser contra a privatização da SEDAI. Mas a gente já tem a Foz 5 lá, a AP5, a área da Zona Oeste, que tem uma concessão que já foi privatizada, onde não tem melhoria nenhuma. A gente vai lá na Zona Oeste e vê a dificuldade, principalmente das comunidades, né? A gente vê em março como foi aquela chuva de março, o que aconteceu naquela região toda lá, e ainda estão querendo acabar com a floresta do Camboatá. Esses modelos de audiência pública virtual que tem acontecido, que não tem nada de público, que as pessoas estão mais atingidas, não conseguem, né, se expressar, falar, né, dar a sua opinião, que a audiência pública tem, né, essa funcionalidade, né, da população dizer se aprova ou não aquele empreendimento, ou a privatização ou estatização. No mundo onde já vários lugares já privatizaram a água, e 200 cidades no mundo já privatizaram e reestatizaram a água, né? Como o Cinco levantou, na ocasião lá do seminário, né, do colapso hídrico, eu tive a oportunidade de acompanhar esse seminário, que foi maravilhoso assim, para mim. E a gente teve lá um grande exemplo da Bolívia, né, da guerra da água na Bolívia, onde na Bolívia as pessoas captavam a água da chuva e iam para a cadeia por estar captando a água da chuva. A gente quer isso, quer que isso aconteça nas comunidades, é isso que a gente quer. Então a gente tem que cair na luta e não deixar que ocorra a venda do bem mais precioso que a gente tem, que é a água, né? E a questão do saneamento ambiental, né? Nós estamos aí na Covid, você tem transmissão através do esgoto, né? Através da água. Você precisa da água para poder estar se higienizando. E a maior parte da população que mais precisa não tem acesso à água, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela é responsável por 80% do faturamento, né, da SEDAI. Como vai ficar isso com a privatização, né? O Marcelo Crivella entrou até com uma ação civil, né, contra a privatização da SEDAI. Não sei como está andando esse processo, mas ele entrou com um processo, se não me engano, em junho ou julho, né, contra a privatização da SEDAI. Mas, na verdade, ele tem um certo interesse nisso. A gente ainda não sabe qual é o interesse, mas ele tem um certo interesse, né, de privatizar a AP4. É mais ou menos o que a Adriana trouxe para a gente, né? Dividido em bloco. Então, no momento ele diz que é contra, mas a qualquer momento ele pode ser a favor. Então, a gente já tem aí um movimento grande de municípios que são contra a privatização da SEDAI, né? Apontam essas falhas, né? Você tem lá também há 20 anos houve a privatização na região dos lagos, mas você também tem várias coisas que não foram cumpridas. Dentro do edital do BNDES, né, que a gente teve aí 3 audiências públicas, eu acompanhei 2, a última do dia 4, num formato virtual que não dava voz à população, né? Foi difícil, a Adriana participou, teve direito à fala, muitos trouxeram várias coisas, porque eles usam, né, a parte de taxação da água, né, querendo se basear lá fora, trouxeram dados falsos sobre a privatização da água em Paris, né? E teve uma professora, se não me engano, da UERJ, que se inscreveu e falou que o que eles estavam falando não existia, que ela acompanhou o processo de municipalização da água em Paris e desmentiu eles em plena audiência pública. Teve um outro Ana Brito, da UFRJ. Ana Brito, da UFRJ. Ana Brito, isso. Desmentiu eles em plena audiência pública, né? Porque eles vêm trazendo dados mentirosos para a população para justificar a venda da água e do saneamento. Teve um outro dado, sim, Adriana, que você também pode me ajudar, para quem está nos assistindo,
uma comparação, né? Uma família de Nova Iguaçu vai ter um custo de água e esgoto aproximadamente de R$800, enquanto um casal de idosos em Copacabana vai ter um custo aproximadamente de R$100. Né? Você cai naquela questão que a gente passa da desigualdade, né? A desigualdade na distribuição da água, né? Que a gente tem isso no nosso país e no nosso estado e no nosso município, né? Principalmente nas regiões, nas comunidades de baixa renda, né? Nas favelas, enfim. Então, é realmente assim, inadmissível esse processo de privatização, um alegamento, alegando, né, que é necessária a privatização da SEDAI, e uma empresa que só nos traz lucro, para que vender? Se ela não está funcionando bem, tem várias coisas que não funcionam bem, né? As estações de tratamento que não funcionam 100%. Então vamos resolver, né? Vamos melhorar o serviço. Não vender a empresa. Se a empresa dá lucro, para que vender a empresa? Não tem porquê. Eu faço parte, né? O mandato do Renato Cinco faz parte de uma campanha, né? Que a Adriana acabou de citar, que ela também faz parte, que é Água para Todos e Todas. E tivemos reunião ontem, né, para analisar o desenrolar da audiência pública, né? Já foram as 3 audiências públicas, eles vão reformular o edital, mas a campanha, né, o movimento não quer, quando estiver pronto, que tenha nova audiência pública para saber se realmente está atendendo, né? A gente tem o receio do BNDES colocar para frente, junto com o governo do Estado, e já abrir a concorrência, né? A gente não quer que isso aconteça. A gente quer analisar novamente o edital com todos os acertos, tudo que foi encaminhado, ver se está de acordo para ter a concorrência pública, né? E eu queria dar um informe, aproveitar, dar um informe da campanha. A campanha Água para Todos e Todas está nas redes sociais, está no Facebook, está no Instagram. Nós vamos fazer lá pelo Facebook, no dia 21/8, 11 horas da manhã, um debate sobre a privatização. Então, quem puder acompanhar lá no Facebook da campanha Água para Todos e Todas, no dia 21/8, a partir das 11 horas, vai estar ocorrendo esse debate, mais um debate sobre a privatização da SEDAI. Então, que a SEDAI fique uma empresa pública, né, que todos os investimentos voltem para nós, o público, né, os cidadãos e cidadãs carioca e fluminense, que precisam muito do uso da água, né? Água não é mercadoria, né? Água é vida. Teve aqui o Fórum Mundial da Água, onde eu tive também o prazer de participar da FAMA, né, que era o fórum alternativo que aconteceu paralelamente ao Fórum Mundial da Água. O Fórum Mundial da Água era só os empresários mesmo, né? Então a gente tem que lutar contra essa força, a força que vem de fora, né? A gente tem vários consórcios mundiais interessados, porque perderam lá o mercado deles na França, na Inglaterra, nos outros países que municipalizaram a água, e eles vieram para o Brasil, né, nessa força neoliberal que está aqui no Brasil, para poder implementar os projetos deles aqui no Brasil. Então, contra o capital estrangeiro, contra o capitalismo, a gente tem que lutar. A SEDAI pública, forte, funcionando, atendendo principalmente quem precisa mais. Desculpa ter me estendido. Foi ótimo, Serginho. Eu vou aproveitar também para agradecer ao Renato, ao Sérgio, pela oportunidade da gente poder estar aqui falando sobre a SEDAI, né, sobre esse tema super importante, que estamos aí na campanha para que a gente tenha água com qualidade, com quantidade e qualidade para todos,
né? No dia 20, se aproveitar também, além dessa do dia 21 que o Serginho falou, da campanha, dia 26/8, às 10 horas, a INSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, também vai estar promovendo um debate sobre esse tema e também falando sobre a atualização do novo marco do saneamento. Vai ser através do DSSA Debate, né, pela Fiocruz, né, que também é aberto a participação. Nós vamos estar falando novamente sobre a privatização da água, da SEDAI, né, que é um modelo que vai estar aí ilustrando, de certa forma, como esse processo vai acontecer no restante do Brasil, porque a lei de saneamento está prevendo isso, né? A abertura para o capital estrangeiro, principalmente, que é a internacionalização também, né? A taxa Selic aí do Brasil está baixa, então acaba atraindo investimentos, né, de países que têm uma moeda mais forte do que a nossa, dentro desse setor. Então, a gente tem que estar muito atento para que, de fato, a água não seja encarada como uma mercadoria, porque no Brasil a gente não pode deixar a água se tornar mercadoria, né? Senão nós vamos ampliar a desigualdade nesse país muito mais do que acontece aqui. Então, todo cidadão, né, seja em que escala esteja, ele precisa estar atuando, participando, né, na medida do possível. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à internet de qualidade, que possam estar participando, gostariam até de estar participando, como foi relatado por muitos colegas, mas não conseguem, né? Então, a gente vê que é um momento também muito delicado, que está acontecendo essas audiências públicas de uma forma antidemocrática, que não permite a participação de todos. E é isso, agradeço aí por essa oportunidade. No dia que estiver ao ar o nosso debate, eu vou estar lá também. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode estar debatendo lá e colocando também as nossas respostas, se for possível, tá? Ah, legal. Valeu, Adriana. Quer dizer, a gente faz um debate nos comentários ali, né, para quem estiver assistindo a estreia. Olha, eu vou ligar aqui de novo a imagem de galeria, né, para aparecer nós três aqui, né, agradecer muito a Adriana por estar trazendo essa exposição altamente qualificada, né? A Fiocruz, ela não é só na pandemia agora, né, que a Fiocruz demonstra a sua importância para a sociedade brasileira, né? Esse trabalho aqui é mais um exemplo, né, da importância da gente ter instituições como a Fiocruz ajudando a gente a entender, né, a esmiuçar o que está por trás desses projetos de privatização da água, como está sendo estruturada, as deficiências dessa estruturação. Muito obrigado mesmo. Agradecer muito ao Serginho também pela colaboração aqui com a gente mais uma vez e dizer o seguinte, né, inspirados ali no movimento dos atingidos por barragem, né, que tem uma palavra de ordem que eu acho lindíssima, que é águas para a vida e não para a morte, né? Nós seguimos aqui lutando contra a privatização da SEDAI, porque não é só para a morte que nós não queremos a água, né? Também não queremos a água como mercadoria, a água como objeto de lucro, né? Queremos que a água seja reconhecida como um direito humano. Mais uma vez, obrigado, Adriana. Obrigado, Serginho. E em breve a gente apresenta mais um programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Até logo.